Em Jujutsu Kaisen, os espíritos amaldiçoados se formam como a personificação ali dos medos mais profundos e das emoções negativas da humanidade. E é sobre eles que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então vem comigo que eu vou explicar tudo sobre os espíritos amaldiçoados em Jujutsu Kaisen. Espíritos amaldiçoados são seres muito enigmáticos, formados a partir de energia amaldiçoada e emoções negativas dentro dos seres humanos. Esses espíritos são classificados com base em sua força e inteligência, sendo as maldições de grau especial as mais poderosas. Os feiticeiros Jujutsu devem usar energia amaldiçoada para exorcizar esses espíritos. As armas físicas são ineficazes contra eles e a energia amaldiçoada também pode ser selada em objetos amaldiçoados. Então, galera, antes de continuar aqui, não deixar o seu like, inscrever-se no canal, você estará me dando apoio gigantesco, tá bom? As origens dos espíritos amaldiçoados. Embora eles possam ser complexos, suas origens gerais são bastante simples de entender. Primeiro, a energia amaldiçoada é formada a partir dos medos e emoções negativas dos seres humanos. Os espíritos então surgem através da fusão de uma alta concentração de energia amaldiçoada em torno de um sentimento ou conceito específico. Como as maldições nascem da energia amaldiçoada e a energia amaldiçoada se origina da emoção humana, é geralmente aceito que esses espíritos devem ter existido desde que a própria humanidade existe, né? No entanto, por mais que os humanos sejam essenciais para a criação deles, a maioria dos seres humanos não consegue ver ou sentir a sua existência. E é por isso que os feiticeiros Jujutsu, com pessoas, que podem ver esses espíritos, usam energia amaldiçoada para poder derrotá-los. Afinal, mesmo que os humanos não possam ver esses espíritos amaldiçoados, eles ainda assim são afetados pela sua existência, pois no mundo de Jujutsu Kaisen ocorrem cerca de 10.000 mortes inexplicáveis todos os anos, e essas são atribuídas a espíritos amaldiçoados. Bom, galera, tem espíritos amaldiçoados que para poder explicar é uma palavra muito grande, então eu vou falar só meus espíritos ou maldições e você já vai saber o que é, né? Porque espíritos amaldiçoados falando toda hora é foda. Bom, continuando aqui, né? Cidades como Tóquio e Kyoto provaram ser foco desses espíritos e também há boas razões para isso. A densa população nas grandes cidades faz com que haja uma quantidade grande, de pessoas liberando energia amaldiçoada simultaneamente, muitas vezes em torno do mesmo assunto emocional. Isso leva à formação dessas maldições extremamente poderosas, alguns dos quais causariam uma destruição inimaginável se não fossem ali destruídas logo. Classificações e categorias de espíritos amaldiçoados. Como o espírito é criado por um acúmulo concentrado de energia amaldiçoada, a força de um espírito é baseada inteiramente na quantidade dessa energia colocada nessa maldição, o que, por sua vez, leva a várias gradações diferentes de espíritos, né? Alguns espíritos são significativamente mais poderosos do que outros porque incorporam os objetos mais profundos de medo e ódio na experiência humana. O resultado são vários tipos e graus diferentes de maldições. Em termos de classificações, os espíritos estão sujeitos a um sistema de classificação por feiticeiros de Jujutsu, a fim de melhor organizar os feiticeiros em torno de cada maldição, e levá-los a uma preocupação diferente do outro, bem como permitir que a escola Jujutsu despache feiticeiros com o nível adequado de habilidade necessária para exorcizar as maldições. Existem 5 gradações totais de espíritos amaldiçoados que correspondem ao seu nível de força. É o de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, quarto grau e grau especial. Os níveis de força de cada grau foram explicados por Indishi Kiyotaka, da seguinte forma. Vamos ver essa tabelinha aqui, uma forma aqui como se fosse, digamos, um ser humano, aqui para a vida real, Tem só esses espíritos. Bom, o de quarto grau, ele fala que um bastão de madeira é suficiente. É mais ou menos como se fosse uma luta de um humano contra o outro. Tenta imaginar dessa forma,
De terceiro grau, ele fala: se você tem uma arma, pode ficar tranquilo. De segundo grau, ele fala fechar ali com uma espingarda, né? Acabar ali tendo uma espingarda, que é o mais adequado. Em primeiro grau, fala mesmo um tanque pode ser insuficiente. De grau especial, fala que bombas coletivas podem funcionar. É meio estranho, né, de entender, porque Jujutsu Kaisen, se você entender alguma coisa de Jujutsu Kaisen, você é sensacional, porque eu não entendo nada. Mas essa é a explicação dada, né? Como a gente deixa claro, os mais poderosos desses espíritos amaldiçoados, de longe, são maldições de grau especial. No entanto, outra distinção importante entre maldições de nível superior e inferior, além dos níveis de força, é a capacidade de se comunicar e usar técnicas amaldiçoadas. Qualquer grau de maldição 1 ou superior é inteligente o suficiente para se comunicar e usar técnicas amaldiçoadas, enquanto graus inferiores a esses são insensíveis e tendem a atacar por mesma grosseira, aquele que ataca por qualquer jeito, né? Deixam de lado tudo, né? As maldições podem ser separadas em subcategorias que não são baseadas em sua força ou nível de inteligência, mas sim nos meios de sua criação. Essas subcategorias são espíritos vingativos imaginários e espíritos com doença. Os espíritos vingativos são compostos de seres humanos que morreram e cujas emoções negativas em torno de sua morte fazem com que sua energia fique para trás e se torne um espírito amaldiçoado. Um exemplo proeminente disso foi Rika, que é a velha amiga de infância de Uta. Sukuna também é tecnicamente um espírito amaldiçoado vingativo, porque ele já foi um humano que voltou como uma maldição depois de morrer e selar sua energia em seus dedos. A próxima subcategoria de maldições são os espíritos vingativos imaginários. São maldições que são o resultado de emoções negativas que surgem através de falsas crenças ou mitos mantidos por seres humanos. Um exemplo de maldição imaginária poderia ser a maldição do pé grande, aquela criada por medos humanos reais direcionados a uma coisa imaginária. Finalmente, temos os espíritos amaldiçoados pela doença. Eles se formam a partir das emoções negativas que a humanidade direciona para doenças específicas. Um exemplo muito grande disso foi a maldição da varíola que o Kenjaku usou para paralisar Mei Mei durante o arco de Shibuya aí, né, na segunda temporada, como nós vimos. Como destruir uma maldição? O principal meio de destruir esses espíritos é um feiticeiro de Jujutsu exorcizá-los. Isso é definitivamente mais fácil do que parece, né? Mais fácil do que parece falando. Mesmo que Dishi use imagens de armas humanas para explicar as diferenças de força entre cada grau de espírito, na realidade, nenhuma dessas armas funcionaria nele, né? Aquela tabela que eu mostrei para vocês ali, nenhuma delas funcionaria, já que aquilo ali é só um exemplo de coisa humana, tá? Como eles não podem ser vistos ou feridos por meios físicos, a única maneira de prejudicar uma maldição é atacá-los com energia amaldiçoada também. Quando houver um dano suficiente nele ou seu núcleo localizado em seu corpo for destruído, essa maldição se desintegrará e sua energia amaldiçoada desaparecerá. Porém, em alguns casos, o exorcismo não é suficiente ou é simplesmente impossível. Já nessas situações, a energia amaldiçoada de uma maldição pode ser selada em objetos amaldiçoados, como foi o caso do Sukuna, pois ele não foi exorcizado, né? Então, ela foi dividido ali em seus 20 dedos. E objetos amaldiçoados consistem em qualquer objeto que tem energia embutida nele. Quanto mais energia houver em um objeto desses, mais poderoso ele será e mais difícil será de destruí-lo. Nesses casos, a melhor maneira de mantê-lo afastado é selá-lo com talismãs. Não apenas os objetos são contabilizados usando o mesmo sistema de classificação e 5 níveis dos espíritos amaldiçoados. Mas, se uma maldição mais fraco ingere um objeto amaldiçoado de grau especial, eles por sua vez ganham a energia desse objeto. Isso foi demonstrado quando o portador do dedo ingeriu o dedo de Sukuna
e se tornou um espírito amaldiçoado de grau especial. Entendeu? Porque tipo, o Itadori era o ser humano normal, ele podia ver a doideira lá, então ele ingeriu o dedo do Sukuna e se tornou um espírito amaldiçoado de grau especial. Mas um meio possível de obter algum controle de um espírito sem exorcizá-lo completamente é através da manipulação de espírito amaldiçoado. Essa é uma técnica rara e inata que já foi usada ali pelo Getou, foi herdada agora pelo Kenjaku, né? Depois que ele assumiu o controle do Getou. A manipulação permite ao usuário transformar as maldições em pequenos orbes negros que eles podem engolir para obter controle total sobre aquela maldição. A partir de então, o manipulador pode convocar aí esse espírito à vontade para cumprir as suas ordens, tipo um Pokémon ali da vida, né? Tipos únicos de espíritos amaldiçoados. Além das formas mais básicas dessas maldições, existem casos únicos de maldições que são um pouco menos comuns. Um desses grupos especiais de espíritos é conhecido como Maldição do Desastre. Essas 4 maldições de grau especial nasceram dos medos e emoções mais intensos da humanidade. Eles consistem em Diogo, nascido do medo da terra, incluindo terremotos e vulcões; Hanami, nascida do medo das florestas e da natureza; Dagon, nascido do medo dos oceanos e dos tsunamis; e Mahito, nascido do ódio dirigido a outros seres humanos. Devido à universalidade das emoções negativas que cada um desses sentimentos traz à humanidade, é natural que essas maldições do desastre se tornem alguns dos mais poderosos de Jujutsu Kaisen. Então, galera, apesar da grande variedade de conhecimento acumulado sobre essas maldições de Jujutsu Kaisen, né, ainda existem ainda mais mistérios em torno dessas criaturas, né? Que ainda não foram reveladas. Deixa nos comentários se você sabia tudo sobre essas coisas de Jujutsu Kaisen, né? Porque eu sei que Jujutsu Kaisen é muito complicado de entender, eles dão umas explicações assim que você não entende nada. Então, galera, deixa nos comentários se você sabia de tudo isso. Se você curtiu o vídeo, não se deixar o seu like, inscrever-se no canal, que você estará me dando apoio gigantesco. Então, até o próximo vídeo e eu fui!